Olá, viajante, tudo bem? Você já parou para se perguntar ou então parou para perceber ali sobre tudo que a gente estuda, tudo que ensinam pra gente quando a gente é criança, quando a gente tá na escola, quando a gente tá no ensino médio, quando a gente tá num cursinho, quando a gente tá numa faculdade? É muito legal, faz sentido, mas às vezes parece que falta uma coisinha, às vezes parece que não faz tanto sentido assim. Já parou pra se perguntar que às vezes falta um tempero aí, parece às vezes que falta. E no vídeo de hoje eu vim aqui te trazer um novo conceito, que na verdade não é tão novo assim, ele é milenar, que muitos dos antigos já falavam sobre esse ensinamento, sobre esses ensinamentos, é sobre a ciência cósmica. E quando a gente fala de ciência cósmica, a gente está falando sobre um estudo que a variante do tempo é diferente. Na ciência cósmica não há mortes, não tem isso de morte. Na ciência cósmica há transformações. Na ciência cósmica há questionamentos além do que os olhos físicos conseguem ver. Então vai além da fisicalidade, vai além da física. Na ciência cósmica, o ser humano e todos os outros seres e objetos também são vistos como multidimensionais, onde que tudo está interconectado por um laço único, e esse laço único se chama vida. As vidas que vemos como separadas de nós são espelhos do eu maior que habita no nosso mais profundo ser. A visão, o estudo, a aplicação da ciência cósmica gira em torno do autoconhecimento, gira em torno do autoaperfeiçoamento, da reintegração de fractais, de personalidades, gira em torno da biologia, citologia, química, genética, matemática, história, letras, fonéticas, enfim. Gira em torno de tudo isso, mas só que de uma forma multidimensional, de uma forma onde que não se estuda somente a parte física, a parte que a gente consegue ver com os nossos olhos. Mas é importante ressaltar que é importante a gente estudar o que a gente vê com os nossos olhos e não ficar só devagando com devaneios externos de multidimensionalidade. Não, porque essa ciência cósmica ela é embasada em algo, ela tem embasamento. Então não é só aquele conhecimento por experiência, é um conhecimento por aplicação. Então, em um vídeo em que o tema central é a ciência cósmica para o despertar divino, nós iremos falar aqui sobre tudo isso que eu acabei de falar, só que com um único parêntese. Em um vídeo, a variante tempo é necessária. Então eu vou reunir algumas informações para que você, a partir dessas informações, se inspire para estudar cada vez mais a ciência cósmica. Use esse vídeo como uma forma de te inspirar a estudar mais e mais. A partir dos conhecimentos da ciência cósmica, a gente acredita que a gente carrega com a gente as memórias não apenas das nossas próprias vidas, mas também as memórias de todos os seres desse tempo e de outros que já viveram anteriormente de nós e que ainda viverão posteriormente. E essas memórias são como rios de conhecimento que fluem através de nós, alimentando a nossa consciência. Isso tudo influencia as nossas vidas de uma maneira muito profunda e muito misteriosa, porque a conexão entre os seres, sejam eles humanos, animais, alienígenas, enfim, essa conexão não se limita ao momento presente, ela abrange todas as eras e linhas de tempo.
porque a gente é entrelaçado por laços invisíveis que nos conectam aos nossos ancestrais, aos nossos descendentes e a todos os que habitaram a Terra em momentos diferentes, a todos aqueles que modificaram alguma coisinha ali no DNA do corpo humano, ou enfim, seja o que for, tudo a gente está conectado. E essa interconexão que é espiritual nos lembra que a gente é parte de algo muito maior do que nós mesmos. Uma rede de experiência e sabedoria que se estende através do espaço e do tempo. Então, nós estamos interconectados com outros seres humanos de outras épocas. Também estamos conectados com seres do futuro, com seres desse momento presente aqui, com seres que estão em outro tempo, né? Outro espaço-tempo diferente. Nós estamos conectados. E nós queremos despertar. Despertar o quê? O divino em todos os seres. E a transição planetária, que muito se fala hoje em dia, é sobre uma mudança. Uma mudança no pensar, no agir, no falar, no corpo, nos dias, na sociedade. Uma mudança. E cada pessoa buscará isso de uma forma. Então, será que há alguma forma certa para buscar o despertar divino? Uma pausa para esse momento, para ver se você consegue perceber uma coisa. Bom, eu acabei de dizer a palavra forma e a palavra buscar. E isso tudo resultando em um despertar divino. Você consegue perceber que há uma enorme contradição nisso, porque a essência do divino, ela é onipresente e não pode ser limitada a uma forma. E quando a gente busca algo, a gente está buscando uma forma. Então eu vou introduzir isso de uma forma melhor, para não ficar tão confuso. Nos ensinamentos hindus, existe uma profunda compreensão da importância do ser que contrapõe a busca. E esse conceito está relacionado à ideia de que a busca incessante por desejos e objetivos, tipo, eu quero o divino, eu quero despertar, eu quero me iluminar. Toda essa busca incessante pode levar à insatisfação e ao sofrimento, porque inconscientemente isso gera um apego excessivo às metas e aos desejos. E o que realmente importa é o processo, é o presente. É até um clichê falar isso, né? Então esse apego excessivo a metas e a desejos pode levar a um ciclo que é interminável de busca. E a busca gera insatisfação, porque a busca é uma busca. Você vai estar buscando a busca. E essa insatisfação que vai ser gerada impede, a experiência de paz interior e de contentamento. Então, o erro de ficar buscando constantemente mora na ilusão de que a felicidade e a realização estão sempre no futuro, em algum objetivo externo. E esse estado de constante busca cria ansiedade, insatisfação, sofrimento, uma vez que nunca se alcança um ponto final, porque você está buscando. E o que vale é a intenção que você coloca. E se você está colocando a intenção de buscar despertar, antes do despertar ali vem a busca. Você está buscando despertar, você está correndo para o despertar. E com base nesses conhecimentos hindus, isso não faz sentido. A busca gera uma insatisfação porque o buscar contrapõe o ser. E o despertar, ou qualquer plenitude que seja a paz, ela é plena. Ela é. Então o que isso quer dizer? Quando a gente fala sobre um despertar divino, que é a plenitude, então não há formas e nem mesmo busca. Nisso tudo há um ser, a plenitude. Isso tudo parece muito abstrato, parece muito complexo, mas só que não é. Isso que eu tô falando é a nossa natureza, é a sua natureza, é a natureza de tudo. E a transição planetária, ela é uma desconstrução, uma desobstrução, nos caminhos e nas memórias celulares humanas, que a gente, como corpo humano, entrou em um processo ilusório, que a gente ficou criando metas inalcançáveis. E às vezes a gente acaba criando intrigas com nós mesmos, que seja nossas próprias personalidades,
que não estão prontas para aquelas metas, não conseguem realizar, porque tem todo um processo ali que você tem que viver, ou até mesmo com pessoas externas, né? E isso tudo causa um afastamento, um distanciamento, né, da essência humana, da essência familiar humana, de que todos os humanos são uma família, não só o seu pai, sua mãe, seu irmão, é sua família, mas sim todos os outros. Então acaba que hoje em dia a humanidade está subdividida, bem genericamente falando, né, está subdividida em religiosos e tecnológicos. E nós estamos em um estágio da linha do tempo, ocupando um corpo Homo sapiens sapiens. E essa é uma espécie que se autodenomina de homem sábio que sabe. Então a gente possui uma capacidade única no reino animal, que é a inteligência que nos permite criar, que nos permite inovar, e compreender o mundo externo, né, de maneira profunda. E à medida que essa nossa compreensão vai crescendo, a gente pode se perder na crença, né, de que a gente sabe tudo, porque nós somos o homem que sabe, né? Então, o perigo de saber que sabe está na arrogância intelectual que pode e surge, né, quando a gente considera que nós somos detentores de todo o conhecimento do mundo. Todo conhecimento do mundo está na ciência. Às vezes você até reconhece que você não tem toda a sabedoria do mundo dentro de você, mas você acha que toda a verdade do mundo tá na sua religião, tá na sua crença. Às vezes você fala, não tem religião, mas minha crença é essa. E toda a verdade do mundo tá aqui. E essa é a maior arrogância intelectual dos tempos dos nossos corpos hoje em dia. Porque a gente está ocupando um corpo que a essência dele é o homem sábio que sabe. O homem sabe que sabe. Então, isso é um periguinho aí, porque o nosso ego pega, né? Então, ninguém detém da verdade universal. Então, suponhamos que a vida humana hoje em dia é uma coleção de livros inteira. E agora? Os volumes, os versos, os parágrafos, os capítulos, enfim, tudo que faz com que exista um livro. Desse livro chamado A Vida Humana, né? Nos dias de hoje, está multifacetados em diversos lugares. Então não está só em um único lugar, não está em um único ser. E hoje em dia, o estágio que estamos, né, leva-nos a ter atitudes que podem nos cegar, né, diante de todas essas limitações da nossa consciência, da nossa compreensão, né? Isso tudo afasta a gente da humildade que é necessária para aprender, para crescer e principalmente para respeitar os outros, que na verdade são parte de nós mesmos. Então, a verdadeira sapiência está em reconhecer a vastidão do desconhecido que está aí no nosso mundo. Então, embora a gente tenha feito avanços extraordinários, não vou negar, é extraordinário onde que o humano está conseguindo chegar, né? Através da ciência, da tecnologia, da filosofia, ainda há um oceano de mistérios que a gente não explorou. Ainda há uma nova ciência que a gente ainda não explorou. Ainda há um novo jeito de ser que a gente ainda não explorou. Então, a humildade de saber que a gente não sabe nada é a consciência de que, por mais que avancemos, sempre haverá mais perguntas do que respostas. Sempre haverá mais horizontes a explorar. Então, as nossas ações devem ser tomadas pela humildade, pelo reconhecimento de que a gente é viajante em um oceano infinito de sabedoria. Então, nossa existência como Homo sapiens sapiens em corpos animais é uma etapa temporária em toda uma jornada enorme espiritual. E as nossas almas são eternas e estão ligadas a um ciclo de reencarnações, passando por diferentes formas de vida, incluindo a forma humana. A forma humana é uma forma diferente de vida, não é a única forma de vida que se tem. Aí você me fala, mano, mas a ciência não comprova que tem vida em outros planetas, não sei o que, não sei o que. A ciência estuda a matéria, não é uma vida igual à vida humana. Não é usando corpos com a mesma necessidade do corpo humano, né? Então, não. A ciência realmente não comprovou porque ela busca com base uma vida parecida com a humana. Então, nesse ciclo, a sabedoria que a gente adquire ao longo de
nossa, ao longo de múltiplas vidas, muitas vidas, múltiplas porque eu falo que são múltiplas mesmo, simultâneas às vezes, né? É uma parte essencial do crescimento espiritual, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, o conhecimento é aquilo que ninguém nunca vai tirar de você. Só que tem um perigo no conhecimento, que é quando a gente se apega excessivamente a ele. A humildade espiritual é a consciência de que o conhecimento é uma ferramenta que nos ajuda a evoluir. A humildade espiritual é uma chave muito sucinta, né, para abrir as portas do conhecimento cósmicos e para encontrar o nosso lugar nesse vasto panorama da existência. Então, a consciência como manifestação de Deus, ela nos lembra que nós somos partes de uma ordem cósmica perfeita. E o ser humano, ele é perfeitamente imperfeito. E cada um de nós é um elo na corrente da existência. E quando a gente fala de transição planetária, nós estamos falando sobre algo que irá prevalecer. E esse algo que irá prevalecer é o respeito. Muitas mudanças virão. E para observar essa mudança, para a gente conseguir, nossa, realmente estou vendo aqui a transição planetária acontecendo, é necessário a gente fazer uma repaginação interna, repaginar tudo. Porque o julgamento espiritual, ele se torna, né, uma oportunidade para compreender, para manifestar essa perfeição divina em nosso próprio ser e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas só que não há vidas diferentes, né? Há apenas uma vida experienciando diversas realidades. E cada um que a gente vê fora de nós é uma realidade de uma única vida que está aqui surgindo em nós e, enfim, tudo. Então, o caminho em direção ao despertar divino é uma jornada de amor, de humildade e também de conhecimento. A transição planetária, ela é um momento de purificação espiritual, onde as nossas almas estão sendo convidadas a abandonar velhos padrões de egoísmo, de materialismo, de vaidade e de separação. Isso tudo é um convite para a gente abraçar a unidade e a compreensão espiritual além do mundo físico, além do plano físico, além dos estudos físicos. E esse processo de transição, ele pode ser desafiador, porque exige que a gente abandone as nossas formas antigas, né? Formas de apegos, formas de pensar, formas de agir, e pede para que a gente abrace uma consciência mais elevada. E sim, tudo isso é um pedido, a gente está sendo convidado, tá? É como se fosse tipo assim, você quer? Olha só, tá aqui, mas você quer? Isso não vai ser imputado na nossa mente, na nossa consciência, na nossa vida. E quem fala sobre isso de uma forma bem legal é o Emmanuel no canal dele, vou deixar recomendando o vídeo pra vocês aqui. Mas passando por cima aqui do que ele falou, né? Isso não vai ser imputado, não vai vir um mentor aqui e colocar a informação na nossa cabeça e pronto. Ou então vai vir um anjo, Jesus vai voltar e pronto. Mas assim, indo contra o que muitos falam aí, muitos estudos, isso, aquilo, eu acho sim que Jesus pode voltar, tá? Mas que ele não vai voltar pra botar a consciência, pra salvar a gente de alguma coisa. Não, ele vai voltar porque ele ama a humanidade, ele ama os homens, ele ama os que estão aqui, que se propuseram a viver essa experiência para resgate dos outros, resgate de si mesmo. Ele ama. E acho que é por isso que ele vai voltar, e não para salvar alguém. E que na verdade ele não vai voltar como Jesus, né? Jesus foi um ego, foi uma forma ali que ele teve, que essa consciência teve, mas que essa consciência que animou, que deu vida, que conseguiu ancorar a consciência crística aqui na Terra, eu acredito sim que pode ter um retorno aí. Esse é um assunto polêmico, né? Mas enfim, voltando. Não acredito que vai vir alguém aqui imputar essa consciência nova na nossa vida, vai mudar toda a civilização, vai dar super hospitais, uma super cama, uma MyBed, nem sei se fala assim, a cama lá que a gente vai entrar e vai se curar. Existe, mas a gente não vai ganhar isso de mão beijada. A gente está sendo convidado a receber isso, mas para isso a gente precisa de conhecimento, precisa de humildade, sabedoria, de experiência, e
tudo isso a gente vai adquirindo nos nossos processos, no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. E então é um convite, igual esse vídeo, é um convite para você se informar sobre essa ciência cósmica, de que não é só isso que existe aqui. Às vezes você tá triste com a sua profissão, ou às vezes você tá, não sei o que fazer da vida, não sei o que fazer, nada ressoa comigo. Talvez porque você vai trazer algo novo, enfim, quem sabe? Que na verdade não é tão novo assim, você só vai canalizar aquilo que já existe, mas vai dar um start aí para esse tempo aqui. Então, eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho ou um tantão. Se sim, deixa aqui o seu comentário com sua reflexão também, ou com a sua sugestão, com alguma coisa, comenta aqui, porque isso é muito legal. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Boa continuidade de vida pra você, viajante do tempo. Fui!